Oi pessoal, aqui é o Luciano e como já é praxe aqui do CNS, hoje nós vamos fazer uma espécie de revisão do torneio anual aberto CNS, ocorrido na plataforma 81 Dojo no mês de agosto desse ano. Vamos lá. Bom, o nosso torneio CNS foi realizado durante todo o mês de agosto. Eram partidas no-rated, de 15 minutos de reflexão com 60 segundos de Yoyomi, então partidas bem pensadas. E vendo que a nossa tabela, nós tivemos 31 participantes, mas uma quantidade de jogos efetivamente jogados relativamente baixa. Muitos participantes, inclusive, não jogaram nenhum jogo. E dentro desse contexto, nosso grande campeão do torneio desse ano foi Nicolas de Toledo, Led Zeppelin, seguido pelo Taro Urashima, dos Estados Unidos, e o Rian, aqui do Brasil, em terceiro lugar absoluto. Dentro das categorias, nós tivemos dentro da categoria Q1 a vitória do Spark CA, dos Estados Unidos. Na categoria Q2, o maior pontuador foi Flávio Fan, aqui do Brasil. E a categoria Q3, abaixo de 1000 de rating, nós tivemos o Paulo Ricardo, aqui do Brasil também. E como também de praxe, na categoria feminina, a Rebeca Vilhalva foi a nossa campeã. Nós tivemos, como foi comentado, uma baixa quantidade de jogos jogados, mas dentre esses jogos, vários foram interessantes. E como escolha, para a gente comentar aqui nesse vídeo, acabou ficando uma escolha relativamente óbvia, né? Um pouco óbvia, porque acabou sendo o jogo mais importante do torneio. O confronto entre o primeiro e o segundo colocados, que aliás foi o último jogo jogado, né, do torneio, entre então Nicolas de Toledo e Taro Urashima. Led Zeppelin e Taro Urashima. Então, vamos abrir esse jogo para comentar aqui. Gotê foi vencedor desse jogo. Se assim não fosse o Taro Urashima, seria o campeão do torneio, caso não houvesse também outros jogos depois desse último, que acabou se dando também no último dia do torneio. Sentê, aqui na parte de baixo, começa abrindo a diagonal do bispo, Gotê também, e seguem-se alguns lances iniciais de abertura, Sentê mostrando intenção de torre estática, e esse lance aqui de Gotê ainda não permite uma visão muito clara, mas dá a entender que ele aceita de bom grado troca de bispos. Aqui é um lance padrão também, de defesa da cabeça do bispo, por parte de Sentê. Gotê avança peão do canto, ainda não dá a entender o que pretende fazer. Pode migrar para uma torre dinâmica com castelo Minot. E esse lance aqui de Gotê é o primeiro que seria, digamos, que a gente considera como não muito usual. Aparentemente está tentando atrair Sentê para uma troca de bispos. E no jogo é realmente o que acontece. Os bispos são trocados, sendo que Gotê retoma de ouro. Nesse caso aqui, Gotê está aparentemente mostrando uma intenção de migrar a torre e atacar na coluna 2 como Mukai Bicha, como torre opositora, aqui uma estratégia de torre dinâmica. Sentê segue abrindo de uma forma bastante ortodoxa. E um outro lance não muito usual, nesse tipo de posição, por parte de Gotê, avançando o peão da coluna 3, ampliando o território. E é interessante considerar em um jogo de um adversário com um rating maior em relação a um adversário de rating um pouco menor, essas tentativas talvez de entrar por linhas não muito usuais, em que vai acabar prevalecendo, por exemplo, força de cálculo ou força de final de jogo, né? Jogadores que confiam bastante na sua habilidade
em fases mais avançadas do jogo, porque jogadores que se atêm muito ao Joseki, à sequência normal de lance de iniciação de jogo, acabam entrando em posições teoricamente melhores, mas talvez não tenham a flexibilidade suficiente de saber lidar com posições não muito ortodoxas. Segue aqui então Senté ainda fazendo lances bastante ortodoxos em linhas de troca de bispos, e Gautier finalmente escolhe uma coluna aqui para posicionamento da torre. Notem que esse posicionamento do ouro de Gautier não permite um possível drop aqui de bispo, dando duplo nesses dois peões, porque agora esse peão ao lado do ouro está defendido e esse outro peão é o único peão que fica livre e fica facilmente defendido também com algum movimento de general. Então, segue a abertura por parte de Senté. Gautier, como posicionou a torre aqui na ala de torre dinâmica, vai migrando o rei para proteger o rei. Senté também faz movimento de formação de estrutura defensiva. E aqui começam a avançar as peças, cada lado com uma defesa mínima, digamos assim. Gautier traz o rei mais por canto. E Senté agora já realiza um drop de bispo, fazendo um duplo aqui entre a torre e o peão descoberto. Se a torre de Gautier é trazida para a coluna 4, ameaçando o bispo, ou então para a coluna 6, defendendo o outro peão ao mesmo tempo que foge da ameaça, sobra esse peão da coluna 2, com Senté promovendo o bispo e ainda ameaçando esse ouro que vai ficar sem proteção. Senté estaria notavelmente melhor na partida já. A questão é que a engine aqui sugere o movimento de prata avançando, porque defende o peão, forma um castelo minô seguro, um meio minô, e no caso, a troca de bispo por torre nessa situação não é muito boa para Senté, porque Senté não tem um lugar muito bom para dropar essa torre. Enquanto que Gautier fica com parte de bispos na mão e nas aberturas, boa parte das aberturas, se diz que o bispo é ainda mais forte do que a torre. Mas não foi assim que aconteceu durante o jogo. No jogo, Gautier foi com a torre para defender o peão da coluna 2 e acabou deixando o peão da coluna 6 desprotegido, então sendo tomado por Senté e promovendo o seu bispo. Segue o posicionamento das peças, formações de estrutura, principalmente de ataque aqui, por parte de Gautier, com o desenvolvimento do cavalo, e um aumento de pressão nessa coluna 2, que era o que se esperar para onde a torre migraria no começo, em vez da coluna 3. Em posições como essa de troca de bispos e a função de torre dinâmica, geralmente a coluna preferida de ataque do lado da torre dinâmica, Furibicha, é a coluna 2, aqui em formato de Mokai-Bicha. Senté ainda opta por uma estratégia bastante conservadora de defesa, bastante ortodoxa. Gautier começa o avanço do peão da coluna da torre e Senté continua migrando o rei para o canto. Gautier dropa o bispo para eliminar essa ameaça aqui de bispo promovido, mas não seria necessário essa troca de bispos que ocorreu aqui em seguida. O bispo promovido poderia migrar para alguma outra casa. Pode dar retorno para cá, por exemplo. Aqui segue.
segue aumentando, expandindo a posição aqui de Centê. E nesse momento em que o rei migra para o canto, poderia ter havido um drop de bispo aqui em vez dessa migração. Esse bispo teria várias casas para promover. Poderia vir 4-1 para 8-5, ou então tomar esse peão de 5-4. É importante que quando haja um drop de bispo na zona de promoção, e o bispo do oponente ainda esteja fora do tabuleiro, que ele tenha duas diagonais para poder fugir. Porque no caso, por exemplo, do bispo dropando em uma dessas diagonais, o nosso bispo foge para outra diagonal. E vice-versa aqui. O bispo bloqueia essa diagonal, então Centê foge para outra. Mas aqui Centê não aproveitou essa chance nesse momento, e com a subida do prata se formou o castelo finalmente aqui de Gotê, e protegeu essa casa de um possível drop. Segue aqui Gotê, Centê ampliando a sua posição. Esse avanço de peão é um lance bem comum nessas aberturas de troca de bispos, em que torre estática ataca a torre dinâmica. Enquanto isso, torre dinâmica contra-ataca aqui na coluna em que as torres estão posicionadas. Aqui a gente tem a escalada do ouro em direção ao campo do oponente. Centê opta por formar o Yagurá, terminando a formação aqui do seu castelo. E um drop de bispo, de peão, por parte de Gotê, aqui para consolidar a posição e optar talvez por uma escalada mais lenta das suas peças. Só que nesse caso, provavelmente seria melhor ter feito um drop aqui já na cabeça da torre. Um lance mais agressivo, porque se torre toma, ouro avança, e num próximo recuo da torre, essa torre vai ficar relegada a uma coluna outra que ainda esteja bloqueada, ou seja, ela perde grande parte da sua efetividade de ataque e ainda, talvez possibilitando, por exemplo, uma invasão ousada aqui de Gotê. Então, tomando de torre ou de lança, a gente tem uma troca aqui de cavalo por ouro, mas Gotê consegue invadir. Aqui ainda, nesse caso a torre não tome e escape antecipadamente, pode haver aqui um avanço de ouro, por exemplo, com intenção de trazer o cavalo futuramente. Queria uma posição mais forte aqui. Aí ainda tem uma série de ameaças que podem ser feitas com drop de bispo. Bom, no jogo então ocorreu esse drop logo à frente do ouro, Centê, que dropa um peão na cabeça aqui da torre, ameaçando a torre. Bom, seguem trocas de golpes aqui, a torre de Gotê fica numa linha que costuma não ser muito boa, que é a terceira linha. Geralmente ela tem um papel melhor defensivo na segunda ou na primeira linha, ou mesmo na quarta linha aqui, uma defesa mais avançada. Mas na terceira linha ela costuma ficar muito bloqueada, tá? e até vulnerável a ataques. E então continua o ataque aqui já diretamente contra o rei do oponente.
Centê, então, avança o peão aqui de forma ameaçadora. Gotê ignora esse avanço, né, e contra-ataca pelo centro. Centê, então, troca os peões. E acontece que, com esses lances seguidos de Centê, notem como fica a posição de Gotê defensiva. Fica uma posição bastante perigosa. As peças aqui estão muito espalhadas. Não parece ter uma unidade. Enquanto que notem como está a posição de Centê. Uma posição bastante ortodoxa, bastante conservadora. O rei seguro aqui no canto. E além disso, um peão avançado bastante perigoso aqui na coluna 7. E ainda tem iniciativa. Nessa iniciativa, dropa o bispo, aqui ameaçando torre, ouro, e ainda o ouro aqui em 6-1. Acontece que esse ouro está protegido pelo cavalo, além de estar pela torre. E a torre de Gotê pôde recuar, defendendo aqui ainda o ouro. Porém, esse lance aqui de Gotê restringiu a um lance defensivo. Então, Centê continua com a iniciativa. Um drop de peão aqui na cabeça da torre, que também não trouxe muita novidade. A torre migrou aqui para o meio do tabuleiro, ainda se colocou numa possível coluna de ataque. Então, essa sequência não pareceu muito boa para Centê. O máximo que conseguiu aqui, então, foi essa promoção de bispo. Fica um bispo promovido, mas ameaçando um cavalo, por exemplo, que está defendido pelo prata, o que implica dizer que agora é a vez de Gotê. Gotê retomou a iniciativa com essa sequência de lances de Centê. Então, Gotê inicia um contra-ataque. Os melhores ataques e contra-ataques costumam ser com peças pequenas, porque são ameaças que são difíceis de ser ignoradas. Aqui a gente tem um avanço do peão contra a cabeça do prata. Se Gotê quisesse, até poderia, ou tivesse visto, né, essa questão, poderia, em vez desse avanço, nesse momento, né, ainda adquirindo um outro peão aqui, ele poderia ter se livrado desse bispo promovido, que mesmo não muito bem posicionado, ainda é a peça de ataque mais forte de Centê, com esse drop em 1-4. O bispo promovido do oponente não teria como fugir aqui nessa situação. Essa única casa seria alcançada pelo bispo de Gotê. E após as trocas, tá certo que Gotê não mudou muita posição, né? Gotê não mudou muita posição com esse drop, mas expandiu um pouquinho o território. Com esse avanço se livrou de um bispo promovido nesse momento, né? Então poderia ter sido uma boa sequência. Mas durante o jogo a gente tem esse lance aqui, essa tomada de peão, que não foi... Geralmente esse tipo de lance não é um lance ruim. Claro que as ameaças podem ser ignoradas, mas nesse momento aqui, Centê não tem uma ameaça mais forte a oferecer do que a que Gotê ofereceu. Então, houve esse movimento aqui de fuga do prata. Indo para frente, ainda a mobilidade da torre não é afetada. Ok? E a gente tem uma continuidade de ataque aqui, com o avanço do peão na coluna 3. Poderia ter ocorrido o avanço do peão na coluna 5. Ativando, deixando essa torre aqui da coluna 5 cada vez mais perigosa. E afastando, podendo afastar o prata aqui da linha principal de luta, que agora passa a ser a ala esquerda do tabuleiro. Bom, então Centê fez aqui o movimento de bispo promovido, atacando o prata do oponente. Gotê avançou o ouro, defendendo aqui o general de prata. E
numa posição cada vez mais corajosa. O rei de Gotê está isolado aqui nesse momento e com um peão de Sentê muito próximo. E agora, Sentê traz o bispo promovido em uma diagonal também bastante perigosa e ameaçando o prata. Além de ameaçar o prata de Gotê, agora são duas peças ameaçando diretamente o rei de Gotê. Sentê então traz um general de prata que estava afastado, todos os pontos importantes, digamos, do tabuleiro. A única função que tinha era defender o seu cavalo. Traz aqui numa posição conectada com outro general, e o rei aparentemente ganha mais um defensor. Sentê volta, o bispo promovido para onde estava antes, ameaça aqui o cavalo, que agora está desprotegido. Mas com esse movimento de ouro, o ouro está conectado com o general de prata, defende o cavalo e ainda ameaça o bispo promovido. Nessa situação aqui, Gotê melhora bastante a sua posição e, apesar das peças estarem aparentemente afastadas aqui do rei, consegue uma disposição aqui dessas peças no seu território que acabam trazendo uma boa defesa, aparentemente. Sentê trouxe o bispo promovido de volta e agora a iniciativa está com Gotê. Talvez Gotê poderia ter pensado em algum movimento desse tipo. Trocado o bispo promovido pelo ouro e mantendo aqui uma posição perigosa, temerária aqui nas peças de Sentê, de Gotê, ok? Poderia, por exemplo, ter pontos de drop agora para o ouro, como essa casa, ou então essa casa. A questão é que nesse momento Sentê não tem peças na mão. Talvez, se tivesse alguma outra peça na mão para compor um combo de ataque, com um drop desse de ouro, poderia ser bom negócio trocar o bispo promovido pelo ouro aqui. Mas nesse caso, ficaria o ouro que tem na mão como peça de ataque isolada. E aí é realmente duvidoso assim, o valor dessa troca com perda de material. A gente tem agora Gotê com a iniciativa. E após essa sequência de lances, aqui agora é Gotê que joga, na altura do lance 70, em vez dessa tomada de prata por parte de Gotê, a engine sugere essa promoção de peão, de token. Por quê? Porque agora, se o prata de Sentê troca aqui, notem, Gotê fica bastante feliz com a abertura da coluna da torre. E agora com o token e a torre mirando nesse ponto de 5-7. Mas enfim, isso não se deu. Houve as trocas de pratas aqui. Segue o jogo, né, com um drop de prata por parte de Gotê, aqui mais avançado. Isso preparando aqui a ancoragem para um possível drop de peão aqui na casa 6-6, por exemplo. Aqui se continua o ataque de Sentê, que agora tem iniciativa. E a gente tem agora Gotê com o rei um pouco avançado. E foi eliminado esse peão aqui avançado por parte de Sentê, mas a gente tem um outro peão aqui próximo, tá? Que também causa algum incômodo. Sentê então avança suas peças lentamente. Aqui esse drop de peão com a intenção de afastar ainda mais o rei dos seus defensores. E realmente, em vez de voltar, Gotê tomou. Se Gotê voltasse com o rei, esse peão aqui fica como um ponto de ancoragem. Apesar de ter o cavalo defendendo essa casa, essa aqui
é um alvo de ataque para drops de peças aqui na parte de Centê. Então, após esse avanço do rei, Centê avançou prata aqui. E o que aconteceu a partir desse avanço de prata foi uma troca de generais de prata e basicamente Centê passou a vez, porque agora é a iniciativa de Gotê, passou a vez sem grande efetividade. Só o que conseguiu foi um prata mais em mãos, só que às custas de perder o seu prata da defesa, além de colocar o seu ouro numa posição aqui desconectada de outras peças suas. E esse ouro poderia eventualmente virar um alvo. Enquanto que Centê, então, nessa ocasião, aproveitou para atacar, aproximando o Toquim do rei do oponente. Nessa situação, a engine sugere um outro lance, que seria esse avanço aqui de peão, essa promoção. E aqui, nesse ponto, o natural seria a tomada aqui, a partir de Centê, Gotê aqui e Centê, talvez volte com a torre. E eu, particularmente, mesmo tendo sido um lance de engine, eu não teria feito esse lance, porque agora parece que as peças de Gotê se afastaram do rei. E ainda houve um rearranjo aqui de peças de Centê, como principalmente no caso da torre, que manteve a sua mobilidade. E não houve muita efetividade por parte de Gotê, aparentemente, apesar de um cavalo na mão ter sido ganho. Eu, particularmente, teria feito um outro lance, que não do jogo e que não da engine. Nessa situação aqui, eu teria retornado prata. Aqui para 6-2. Porque, além de trazer mais uma peça aqui em defesa do rei, com possível retorno aqui e recomposição de defesa, ainda libero essa coluna aqui da torre e fica continua essa ameaça aqui sobre essa casa 5-7, só que agora na forma de uma promoção de torre para dragão. Mas, enfim, o lance do jogo foi essa aproximação aqui de Toquim, que eu acho que seria um lance mais natural até do que o que a engine propôs. Então, Centê continua aqui com seu ataque, com um drop aqui de peão. Gotê recua o rei. E Centê aqui faz um favor, aparentemente, para Gotê, porque faz um drop de prata que oferece uma troca que foi aceita por Gotê, que nesse momento não está em xeque, né? Está numa posição meio desconfortável aqui, porque Centê tem 2 pratas na mão e Gotê tem e ainda 2 peões avançados, só que dá essa abertura de coluna da torre aqui finalmente para Gotê, e não existe algum empecilho forte para que Gotê também opte por voltar ao rei e forme uma posição mais defensiva. Então, nesse ponto aqui, a engine que dava vantagem para Centê desde o lance 20, aqui já está apontando igualdade de condições. E o que se vê nos lances seguintes, aqui na verdade Gotê optou por tomar esse peão, nesse momento, em vez de recuar o rei. O que a gente vê, o rei de Gotê está numa posição distante de ser abaçado num canto, e nesse sentido as forças de Centê parecem ficar mais ralas, no sentido de um ataque letal. O bispo aqui, promovido de Centê, está muito afastado de tudo. E talvez a melhor casa onde ele poderia voltar para um ataque efetivo na orelha, contra a orelha do rei oponente,
está protegida pelo cavalo. Então, realmente dá para se perceber um início de possível virada de jogo por parte de Gotê, por escasseamento de forças de ataque. Bom, aqui a gente tem um retorno do rei de Gotê, aqui um cheque e Gotê volta ainda mais o rei. E Sentê tenta, com um certo atraso, cercar o rei do oponente, mas que agora tem um certo respiro. Segue um drop de peão aqui por parte de Gotê. Nesse caso, entendo que seria melhor dropar o peão nessa casa aqui. Esse é um T-surge bastante comum, defensivo, né, de peão opositor, em que agora essa casa 7-3 fica defendida por 3 peças de Gotê e ainda com possibilidade de recrutar outros defensores, como esses pratas aqui, ou mesmo bispo a longa distância. Mas o que houve foi um lance com uma intenção similar, né? Seria defender essa casa de uma possível promoção ou de algum outro drop. Mas acredito que a casa mais crítica não seria essa casa de defesa, não seria essa casa 6-3, assim, a casa 7-3. Bom, aqui nesse momento, então, a gente está no Byo-Yomi, já faz algum tempo, na verdade, 1 minuto para cada time. E em vez de Sentê trazer uma ameaça mais forte aqui, talvez um drop de prata. Talvez, em vez desse avanço aqui de peão, essa tomada, que apesar de ter obtido um peão na mão, que é sempre importante, dá a chance de Gotê recuperar a iniciativa em um momento do jogo que é muito perigoso dar iniciativa ao oponente. Isso aqui pareceu um lance muito, muito tênue aqui por parte de Gotê, de Sentê. Talvez um drop nesse sentido. Um drop de prata, que caso houvesse a tomada do cavalo, a gente tem a promoção de um toquinho muito forte aqui. Então, nesse momento, em vez da tomada desse prata, talvez o rei de Gotê tivesse que se refugiar em uma casa um pouco menos confortável. Talvez agora uma tomada de peão aqui para que tenha um peão na mão, mirando talvez essa casa, possível sacrifício de prata, um cheque de prata aqui, enfim, sem esquecer que tem um bispo promovido. Em vez desse lance de tomada de peão, poderia ter um recuo aqui do bispo promovido, que agora pode ser um bom negócio, sacrificar esse bispo promovido pelo ouro. Mas enfim, em vez de continuar algum tipo de pressão, Sentê fez esse lance aqui de tomada de peão. O que deu a oportunidade de Gotê contra-atacar. E contra-atacou com um drop de bispo bastante eficiente aqui, na forma de um duplo. Então Sentê se viu meio que obrigado a se desfazer de alguma das suas forças de ataque. E depois das trocas, Gotê saiu com uma posição ainda melhor do que estava. Com a torre em uma coluna, ataque da torre que está impraticável, e a gente tem ainda a possibilidade de uma promoção imediata ou futura desse peão, fabricando mais um toquinho e ameaçando essa torre. Não foi o que aconteceu durante o jogo. Durante o jogo, Gotê optou por recompor um pouco a defesa aqui, protegendo a cabeça do bispo, porque esse ponto, quando tem um bispo ou um cavalo na casa 7-3, existe a vulnerabilidade de um drop de cavalo, que por acaso o Sentê tem na mão, e um cheque.
e ainda ancoragem desse cavalo em alguma dessas casas para um possível drop de uma outra peça por parte de Sentê. Então, para desfazer essa vulnerabilidade, Gotê optou por esse drop de peão, o que dá iniciativa a Sentê. E Sentê optou por atacar o bispo do oponente aqui com o cavalo. Acontece que Sentê não tem muitas peças na mão e as peças que ele tem no campo não estão muito perto. Não tem, nesse momento, ao contrário do que era alguns lances atrás, nesse momento não tem muito ataque. Não tem muito apoio para o ataque com as peças de Sentê. Então, Gotê contra-atacou, ameaçando esse ouro que em algum momento poderia ter virado alvo, que nesse momento virou. E ainda, se possibilitasse a tomada desse ouro, ainda tem um cheque de lambuja aqui, mantendo a iniciativa por parte de Gotê. Sentê dropou um peão, bloqueando esse ataque direto. Agora a gente tem essa promoção de Toquinho, que foi comentada antes. E nesse momento, a torre de Sentê não tem para onde se retirar. E como não tem uma ameaça muito iminente ao rei de Gotê, Gotê poderia tomar essa torre, o que é um grande ganho de material, apesar de relativamente lento, mas poderia valer a pena. Aqui a gente tem um drop de prata, com cheque, dando um duplo aqui no bispo, mas por parte de Sentê, mas o que isso ocasionou de fato no jogo foi a troca de 2 peças por uma, por parte de Gotê. E Gotê continua cada vez melhor. Notem que Sentê, nesse momento, não tem nem um peão na mão, tem só um bispo na mão. Melhor chance de Sentê nesse momento seria usar esse bispo num drop que desse um duplo e possibilitasse atacar alguma peça forte de Gotê. Que nesse caso, Gotê continua cada vez melhor no jogo. Apesar de Sentê ter uma posição defensiva ainda razoável aqui nesse caso. E ainda um bispo promovido aqui, avançado, que mesmo de longe tem um papel defensivo interessante. Mas a vantagem de Gotê, ela está cada vez maior. Sentê ainda dá um cheque aqui, tem um peão na mão, expande um pouco seu território aqui, avançando o cavalo. Só que, novamente, o rei de Gotê agora tem uma grande mobilidade e muito lugar para fugir. Gotê então inicia um contra-ataque. Um drop de peão na cabeça do cavalo. A ameaça tem que ser estancada. Agora não é mais. Agora muda o alvo de cavalo para o ouro. E notem de novo que, se tomar esse ouro pelo cavalo, sobra um cheque aqui. Um cheque muito perigoso, com o cavalo em uma posição muito perigosa. Gotê foge com o ouro e ao mesmo tempo dá cheque. O problema é que desguarneceu, com esse tipo de movimento, desguarneceu a casa importante aqui de 7-6. Ganhou um tempo, porque o cheque tem que ser enfrentado. Sentê não tem peças para cercar o rei de uma forma eficiente nesse momento. Bloqueia a coluna da torre de forma interessante aqui com esse drop de peão, além de aumentar o cercamento do rei. Tem que fazer alguma coisa, no final das contas. Mas agora então a vantagem de Gotê está muito grande. Esse cavalo aqui está numa posição excelente. E é aquela história, né? Ataques interessantes geralmente são realizados com um drop de peão ou de peças menores. São ataques que não tem como ignorar. Sentê evitou a perda de material, expandiu o território e ainda ameaça uma casa interessante aqui com o cavalo. Agora Sentê perdeu a torre, perdeu sua torre aqui, foi para a mão de Gotê. Gotê tem bastante peças na mão, pode deslanchar um ataque forte a qualquer momento. Um cheque de ouro aqui, expandindo o território. Mas ainda, agora nesse momento, Gotê tem muito campo para fugir. Essa casa aqui, que esse ouro poderia ancorar, ela está defendida pelo peão.
em 6-2. Um drop de bispo aqui atacando o que a gente chama de orelha do rei, né? Não dando um cheque diretamente, mas cercando o rei, principalmente apoiando uma futura subida de cavalo para essa casa do 7-3, até mesmo o avanço do próprio bispo. Só que além de Gotê, tem muitas peças aqui que poderiam ser usadas de forma defensiva para algum drop. Tem-se um ataque forte aqui. Então, esse peão que estava ancorado, que por sua vez estava ancorado pelo cavalo, serviu de âncora para um drop de prata. Um cheque duplo, atacando aqui o ouro do oponente, que tem aquela máxima, né, de ataque. Tem que tentar caçar o ouro do castelo do oponente para fazer suas defesas ruírem uma vez. Aqui o que acontece? A gente tem um toquinho muito próximo do campo do oponente. Aqui tem uma âncora muito forte para drops de torre e prata. A situação está cada vez mais desesperadora, tanto que ele optou não fazer essa troca, que seria um lance natural para quem está vendo a questão material, perspectiva material, mas aconteceria essa sequência aqui, um cheque de toquinho que também seria necessário lidar com ele. Não tem como deixar um toquinho tão perto da cabeça do rei sem outras peças protegendo, então a tomada é praticamente obrigatória. E tem aqui muitas casas que poderiam ter drops aqui de peças. Lembrando que o cavalo continua ancorando aqui. Eu poderia, por exemplo, ter um drop de torre. Isso. E qualquer sequência de drop de peças aqui trazendo para um cheque, desde que evite essa diagonal do bispo promovido. Aqui, por exemplo, cheque de prata por trás. Aqui é mate. Se foge para cá, segue o rei. E aqui é mate. E se foge do lado. A mesma coisa. Certo? Com esse cheque de torre, tem que fechar a rota de fuga. E aqui é mate. Então são muitas peças aqui cercando a corrida do oponente. Então a tomada aqui do prata era impensável. E aqui Gotê mostra a força de final de jogo, né? A gente cerca o rei e depois vai seguindo esse rei. Nesse momento aqui, esse drop de prata dando cheque, e seguiu-se a tomada pelo peão. Toma aqui com prata. E nesse momento a gente tem o rei totalmente isolado. Peças aqui de ancoragem por parte de Gotê. E o mate é inevitável. Aqui Sentê desiste porque o último lance possível seria esse, e aqui seguiria o checkmate. E a gente teve a desistência de Sentê no lance 137. Após o lance 136, na verdade, por parte de Gotê. Então, esse foi um jogo com troca de bispos, de torre estática por parte de Sentê, torre dinâmica por parte de Gotê, que acabou saindo vencedor. Sentê com vantagem por boa parte do jogo, mas não conseguiu cercar eficientemente o rei de Gotê, que em certos momentos estava com a defesa bastante dispersa, e acabou tomando uma virada, e realmente um final de jogo muito forte por parte de Gotê. Bom,
A todos que jogaram o torneio CNS, espero que tenham se divertido, espero que possam aproveitar esse vídeo e até uma próxima ocasião. Tchau!